E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda lei de Ohm. E começando pela primeira lei de Ohm, do que é que ela trata? Ela trata da relação entre as três grandezas fundamentais de um circuito elétrico. Quais são elas? Num circuito elétrico, deixa eu desenhar aqui um circuito elétrico para ilustrar isso melhor. Nós temos aqui uma fonte de alimentação. Então vamos imaginar que essa fonte alimente o circuito com 120 volts e tenhamos aqui uma resistência no valor de 10 ohms. E a relação estabelecida na primeira lei de Ohm nos permite descobrir qual é a corrente nesse circuito. Então, nós vamos aproveitar esse exemplo para resolvermos esse circuito aqui. Então, como é que essas três grandezas se relacionam? Então, nós temos aqui a tensão igual a 120 volts. Nós temos uma resistência no valor de 10 ohm. E nós vamos descobrir qual é a corrente. O que é que a lei de Ohm nos diz? Que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Então vamos resolver esse exemplo aqui, substituindo aqui os valores e aplicando o que nos diz a lei de Ohm. Nós temos que a tensão de 120 volts é igual à resistência de 10 ohm vezes a corrente. Se nós queremos achar a corrente, nós isolamos a corrente e ela vai ser igual a 120 dividido por 10. A corrente desse circuito é igual a 12, e nunca esquecer qual a grandeza que nós estamos lidando aqui, ó. 12 amperes. Corrente nesse circuito aqui é igual a 12 amperes. É isso que fala a primeira lei de Ohm. É a relação dessas três grandezas fundamentais de um circuito elétrico, e onde nós observamos que a relação entre tensão e corrente é inversamente proporcional. Nós vamos falar agora sobre a segunda lei de Ohm, mas antes eu vou apagar o quadro. A segunda lei de Ohm diz o quê? Ou trata de quê? Da resistência dos condutores. Na elétrica nós utilizamos vários tipos de materiais para a condução da corrente. Pode ser aí cobre, alumínio, prata, ouro, enfim. Vamos usar aqui como exemplo, imaginamos aqui o cobre. E o que é que a lei diz? Que a resistência desse condutor, ela é igual à resistividade do material. Você encontra a resistividade numa tabela. E detalhe, ela varia conforme a temperatura.
Então, vamos imaginar que a resistividade do cobre, numa temperatura de 20 graus, ela seja igual a 0,0173. E a resistividade, ela é representada sempre pela letra Rho. Rho, uma letra grega. A segunda lei de Ohm diz que resistência é igual a resistividade do material usado. Outro detalhe, esse material ele tem que ser homogêneo, ele não pode ter variação na sua composição, tem que ser totalmente igual. E a sua seção transversal também tem que ser constante. Então, se ele é de 1,5 milímetro quadrado em toda a sua extensão, ele deve ter essa seção transversal. Tá? Tem gente que se confunde o que é a seção transversal de um condutor. Imagine que você tem essa vista aqui do comprimento de um condutor e quando a gente vira ele aqui para ver ele nessa vista aqui de frente, você vai ter essa visão quando se trata de um condutor num formato circular. Então você vai ter que pegar essa área aqui para utilizar na segunda lei de Ohm. Resistência é igual Rho, que é a resistividade e que varia conforme a temperatura, não esquecer disso, vezes o comprimento que é representado pela letra L. Nós vamos considerar aí um condutor de 50 metros. E tem uma seção transversal de 1,5 milímetro quadrado. Essa é a fórmula da segunda lei de Ohm. Resistência de um condutor é igual à sua resistividade multiplicado pelo comprimento desse condutor dividido pela sua área transversal. Então nós temos aqui esses valores. E eu vou explicar também como é que se relacionam essas informações. Tem muitos alunos que usam alguns métodos para não esquecer essa fórmula aqui da resistência. Tem gente que acha difícil gravar que resistência é igual Rho vezes comprimento sobre a seção transversal. E alguns, ao invés de colocar um S aqui, colocam a letra A para simbolizar a área. E aí eles acham que Rho, LA fica fácil de gravar. São questões que ficam a critério da imaginação de cada um, né? Eu gravo de qualquer jeito. Eu sei que é Rho, resistividade, vezes o comprimento, dividido pela área. Então, como é que a gente vai substituir isso aqui para saber a resistência desse condutor nessas condições, segundo essas informações? Vamos substituir aqui os valores e nós teremos que resistência é igual a Rho 0,0173 vezes comprimento 50 metros dividido por 1,5 milímetros quadrados. Nós temos que a resistência ela é igual isso aqui vai dar 0,58 aproximadamente. Ohm. Não esquecer de mostrar com que tipo de grandeza nós estamos lidando. O ohm não é bem assim não, né? Mas
eu sou ruim de desenho, às vezes lembra assim uma ferradura. Ficou mais parecido agora. Como é que essas grandezas se relacionam nessa segunda lei? Lembra da primeira? A relação de tensão e corrente, inversamente proporcional. Aqui a relação é o seguinte: quanto maior for o comprimento, maior será a resistência. Então, a resistência e o comprimento, eles são diretamente proporcionais. Se o comprimento é maior, a resistência se torna maior. Quanto mais você aumenta o comprimento, mais você aumenta a resistência. Você diminui o comprimento, você diminui a resistência. Em relação à seção transversal, a essa área aqui, já é o contrário. A resistência e a seção transversal, elas são inversamente proporcionais. O que significa dizer, quanto maior for a área da seção transversal, menor é a resistência. Quanto mais você diminui a seção, se você tem um cabo de 4 milímetros quadrado de seção transversal e você diminui para o cabo de 1,5 milímetros quadrado, a resistência aumenta. Então, se você diminui a área, você aumenta a resistência. Se você aumenta a área, você diminui a resistência. Elas são inversamente proporcionais. E são essas relações que regem a segunda lei de Ohm. Beleza aí, pessoal? Se inscreve aí no canal se não é inscrito. Deixa um like para ajudar a dar uma guinada aí no canal. Divulga. Deixa aí os comentários se tiver alguma dúvida, sugestões. Detalhes que porventura eu tenha esquecido, comenta aí. Então, é isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.